Ai, mas menino, sad boy, você acredita que eu tava voltando da farmácia e a academia tava lotada? Nem parece que tem um vírus tentando matar todo mundo aí fora. Sabe o que é, Lívia? É que leva uma cara pra gente poder dar risada. É assim caminha a humanidade, né? Você diria que é com passos de formiga e sem vontade? Chega desse papo, que isso aqui já tá parecendo abertura de Malhação e a gente não tem direito autoral pra cantar isso, não. E depois dessa referência nada forçada, né, mega sutil, que todo mundo já sacou que o papo de hoje aqui no Oi Sumido é com a galera da primeira temporada de Malhação. É porque esse ano, em 2020, a novelinha da Globo completa 25 anos no ar. Sim, você está velho. E tudo começou com essa galera que a gente reúne aqui para relembrar aquela época. E se você não conhece a gente ainda, eu sou o Roberto Sadovski, colunista aqui do UOL, e essa aqui do meu lado é a Liv Brandão, editora do UOL Splash, minha chefe linda, maravilhosa no UOL. Já saco. E esse aqui que você está assistindo é o Oi Sumido, o nosso programa em que a gente relembra os bons e velhos tempos da cultura pop por quem fez parte dela. E para começar o Oi Sumido de hoje, a gente vai receber a primeira mocinha da história de Malhação. Pode entrar, Juliana Martins. Vem cá, Bela. Oi, oi, oi. Ah, Tudo bem? Olá, tudo bom? Tudo bem? Tudo ótima, bem-vinda ao Oi Sumido. Obrigada. O que o povo quer lembrar, né? O público chipou seu personagem e o do Danton Mello, o Éricles, né? Muito antes do conceito de chip sequer, enfim, ser difundido no Brasil. Como é que foi a recepção na época? O que você lembra aí da febre adolescente em torno do casal Éricles e Bela, das revistinhas com pôster, das entrevistas, de tudo que vocês fizeram aí nessa... Olha, o público até hoje tem muito carinho pelo Éricles e pela Bela. E pelo Romão também, pelo triângulo todo. Realmente é muito fofinho, como todos ainda lembram, e o carinho que tem pelos personagens. O que eu acho que fez Malhação, não só Éricles, Bela e Romão, mas todos os personagens e a própria Malhação, né, fazer tanto sucesso, é porque lá atrás, em 1995, não tinha mídia social, não tinha celular, não tinha série. Então, eu acho que Malhação acabou sendo uma primeira pretensão, falar primeira, porque certamente não foi, mas uma grande forma de identificação dos jovens brasileiros, de reconhecimento mesmo, né? De ver as suas questões na tela. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem milhões de outras possibilidades dos jovens se reconhecerem e se identificarem com as suas questões. Eu acho que Malhação chegou com essa força, entendeu? Dos jovens se verem suas questões, angústias e etc. na tela da televisão para o grande público, que não tinha isso na época, né? Malhação, na época da Malhação, gente, não tinha celular, não tinha e-mail, não tinha computador, estão entendendo? Pandemia, evidentemente, que não tinha. E, Juliana, você já atuava antes, mas você nunca atuou como protagonista. E não era exatamente uma novela, né? Era uma proposta nova. Como é que foi, nessa época, encabeçar um projeto que era diferente de tudo que a televisão estava fazendo um pouquinho de tempo atrás? Malhação, na verdade, a Globo é tudo muito grande, né? Tudo mensurado demais. Mas Malhação, não sei se foi isso, mas me pareceu que, por ser um projeto novo, a gente quase trabalhou na matéria-prima da idealização do projeto. Tinha essa proximidade com a direção, descobrir que filtro vai usar, qual é o tom dos personagens. Então, parecia que era pequenininho, sabe? Quando você está numa coisa grande, mas parece que é pequenininho. E a questão de protagonizar é muito trabalho, né? Grava-se todo dia, está em praticamente todos os cenários, mas eu acho que era um elenco pequeno, então eu acho que todos tinham muita responsabilidade também, todo mundo tinha espaço. E para falar um pouco mais do início da novela, queria chamar agora aqui, para entrar no Oi Sumido com a gente, o Emanuel Jacobina, que criou Malhação junto com a Andrea Maltaroli. O Jacobina está por aí? Onde está o Jacobina? Olá, queridos. Tudo bem? Oi. Puxa, muito
Muito legal ouvir a Juliana aí, viu? Além da saudade, fiquei repassando aqui. Emanuel, querido! 1000 beijos. O objetivo sempre foi meio que fazer uma novela nos moldes de uma soap opera americana, né? Com elenco, Sim. com tramas se renovando a cada temporada. Isso deu alguma dificuldade a mais no começo da ideia? Porque a gente sabe que aquelas tramas que começavam na segunda e terminavam na sexta acabavam meio que caindo, né? Como é que foi ter esse novo pensamento de fazer dramaturgia com Malhação? Havia da Globo essa pretensão, esse projeto, né, de fazer uma soap opera de longa duração, né? Mas a gente que estava criando personagens, criando texto, a gente não estava muito preocupado com isso, né? Eu achava até que isso não ia rolar. Eu achava assim, beleza. Eles estão acreditando que isso vai durar 20 anos. Que piada. Durou 25 até agora. Né? Para completar essa mini reunião, quem está chegando agora é mais uma galera que também ajudou a tornar a Malhação esse sucesso inesquecível, que é sucesso até hoje. Então a gente vai chamar aí a Moranga, que fez o Léo, e Ana Paula Tabaripa, a Tainá. Oi, gente. O Pablo, não sei se vocês se lembram, o Pablo tinha um cabelão comprido até a... Pois é, minha voz continua a mesma, né? Mas meus cabelos, né? Quanta diferença! Eu estava ouvindo o Emanuel falando. Emanuel, acho que a gente não se encontrou na época, né? Hoje em dia eu acho inacreditável que a gente não tenha trocado uma ideia. Eu vejo que a Ju te conhece bem e tal, mas uma coisa que eu lembro muito é que quando a gente foi chamado para fazer e assinou, pelo menos no meu caso, quando eu assinei o contrato para fazer a Malhação, o contrato era de 3 meses. 3 meses. Eu lembro que estreou a Malhação e passou, sei lá, uma semana e tinha um telefonema, olha, você tem que passar lá, enfim, sei lá, no Recursos Humanos, não sei o quê, era para esticar para 1 ano. Né? Então foi história de entrar no ar e dar certo. Porque eu lembro que a gente, acho que substituía escolhendo o professor Raimundo, né, Emanuel? Não era isso? Meio que era o slot. Era exatamente isso. Mas... Eu me lembro que na segunda semana aumentou o tempo do programa. Eu me lembro que eu tive que gravar coisas para irem ao ar no dia seguinte, porque tinha, sei lá, 15 minutos a mais de programa. E é muita coisa, 15 minutos, né? Acho que eram 10 minutos a mais, Juliana. Foi de 25 para 35, porque a audiência deu muito alto. O horário costumava dar, sei lá, 22, 23 pontos de audiência. E a estreia deu 36 e depois ficou se mantendo em 30, 31 todo dia. E para o Pablo e para a Ana Paula, a Malhação foi o primeiro trabalho de atuação de vocês, né? Conta mais, assim, vocês lembram de como foi o processo de seleção, né? Como foi entrar na Globo, na Vênus Platinada e trabalhar com um monte de ator renomado, né? Silvia Pfeiffer, Nair Belo, enfim. Para mim foi o Pablo já vivia um pouco isso em casa, né, Pablo? Ele vai contar depois, mas assim, eu caí de paraquedas, eu não pensava, não tinha a menor pretensão em ser atriz, mas eu trabalhava como modelo, e como modelo eu fiz comerciais. O Talma, Roberto Talma, me viu num comercial desses e perguntou quem era, porque acho que já estava rolando muito teste para Tainá e ele não estava querendo ninguém. E aí eu fui fazer um teste, assim, qual é o seu nome, quantos anos você tem, e faziam perguntas sobre a minha vida. E não me falaram por que era. Então eu fui, fiz isso, e aí peguei o carro com a minha mãe para voltar para ele. E quando a gente chegou em casa, já tinha um outro telefonema, dizendo que eu tinha passado no primeiro teste, que eu voltasse para o segundo. E assim foram uns 5, sem eu saber para o que era. Até que no 5º teste lá que eu cheguei, estava todo o elenco na mesa, e aí eu já cheguei basicamente com o elenco todo formado, e até aí, assim, o diretor lá, o Talma, começaram a falar o que era o projeto ali, que eu fui entender para saber se eu queria, se eu não queria, o que era, então foi meio de paraquedas. Primeiro trabalho na TV, o Talma teve que sentar comigo no chão, abrir uma folha, lembro direitinho, de papel pardo, e desenhar para mim onde é que as câmeras, posicionamento de luz, o que eu tinha que fazer, porque eu não sabia nada. E outra coisa, Manuel, quem mandou botar aparelho nos dentes, hein? Falando de representatividade, adorava meus aparelhos fixos nos dentes. Não, porque ela ficava de aparelho real o tempo inteiro. Era de verdade no dente, mas ele não funcionava. Burra eu. Devia ter aproveitado para consertar os dentes, né? Botamos um aparelho ali que ficou na boca, que teve todo o processo de coisa chata, mas não funcionou para apertar o dente, mas foi mancada minha. Não, então, na verdade, o meu pai era dono de produtora, né? Então, eu já tinha trabalhado como ator. Na verdade, minha formação é música, né? Eu era músico e eu tinha feito já publicidade, tinha feito um longa-metragem também. Mas, na verdade, eu cheguei na Malhação porque uma produtora de elenco, que já tinha trabalhado comigo em publicidade, falou, cara, dá uma ligada para esse número aqui,
porque estão precisando de gente para fechar um elenco de uma série, uma novela, não sabia direito o que era, e marca para ir lá, porque realmente estão precisando de alguém para um personagem que não está rolando e tal. E aí, quando eu cheguei no lugar, eu dei de cara com a Amora Maltner, que era assistente de direção na época do Talma, e o Talma tinha visto o filme que eu tinha feito, que meu pai tinha dirigido. E aí, meio que eu não sabia também muito bem o que era. Eu fui lá com uma fita VHS, com os trabalhos que eu tinha feito de publicidade e tal, não sei o quê. Aí o Talma olhou pra minha cara e falou assim, não, cara, eu sei quem você é. Não, beleza, é ele mesmo, pronto. Aí eu, oi? O quê? E depois eu fiquei sabendo que teve gente que fez teste pra caramba. Teve um piloto, acho que a Maria Ribeiro fez o piloto, e acabou não rolando. Um monte de gente tinha passado por uma série de fases. A única coisa que eu me lembro é do Talma virando pro Nery falando assim, então, o André Marques não é o Léo, ele é o Léo. O André Marques é o Mocotó. Eu me lembro disso, teve uma inversão de papéis, assim. E eu ainda sem entender o que era, assim. E aí, atualmente, eu fui numa reunião, acho que já na Taikon, provavelmente, aí alguém me sentou comigo e explicou. O Léo, aliás, na verdade, sentou comigo, olha, vai ser assim, 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 assado. A ideia é de ter histórias, teoricamente, fechadas em uma semana. Teriam os personagens com protagonismo maior, mas teria uma rotatividade. Cada semana seria um personagem diferente, tal, não sei o quê. E foi assim. Teve um piloto, sim, antes, que foi gravado com um outro elenco completamente diferente. E... Cláudio Lins também, eu me lembro de encontrar com vocês depois. Cláudio Lins, o Cláudio Lins fez o papel que depois o Danton assumiu. Ele já era com esse nome, inclusive, Éricles. Olha. E acabou... Esse piloto não ficou tão bom e acabou que se reformulou, se pensou de novo várias coisas, né, para o projeto ir adiante. E, inclusive, uma reformulação de elenco. Eu me lembro que o Talma, ele me falou que mais do que um elenco que pudesse interpretar os personagens, éramos todos jovens, praticamente da idade dos personagens, ele buscava em cada um dos atores o âmago dos personagens. Ele queria uma coisa mais natural possível do que a gente interpretar. Ele viu em mim alguma coisa da Bela, que ele buscava, viu no Pablo alguma coisa do Léo, mais do que... como ele mesmo disse, a possibilidade de a gente criar uma Bela. Ele falava muito assim, é você, não tem que inventar nada não, faz como você é. Mas eu acho que, para além do que existia na Bela, o seu trabalho de interpretação é que deu vida a ela e não foi simplesmente colocar-se como Juliana Martins, foi você como artista se colocando ali. Adorei, gente, por mim já acabou, já posso ir embora depois dessa. Mas era muito fofa. A relação de vocês era muito fofa. Caldovski tem um anúncio para fazer. Na verdade, eu tenho uma pergunta para fazer para a Magali, que não estava aqui, mas agora está. Então, eu queria chamar a Daniela Pessoa para entrar também, para conversar com a gente. Oi, Daniela, bem-vinda! Oi, gente! E aí, Dani? E aí, Ju, tudo bom? Desculpa o atraso, gente. Dani, eu já vou colocar você na roda aqui, tá? Você engravidou do seu filho, né, Lucas, que está com 23 anos agora, durante a Malhação, tirou sua licença e voltou. Como é que foi lidar com essa questão que era muito abordada na própria novela? Na verdade, Roberto, é até engraçado, né? Porque o elenco todo estava vivendo uma época muito madura da vida. Todos nós fomos pais novos. A Ju estava casando, o Pablo estava casando. Eu, na verdade, só inverti... eu casei também, mas eu inverti a ordem dos fatores. Malhação sempre tratou de temas sérios, né? Às vezes até meio polêmicos para a época. Eu estava até assistindo esses dias uma cena do André Marques, do Mocotó, discutindo se... Eu não lembro qual era a personagem, se ela estava... Quais as intenções da menina por sair com uma camisinha, né? Ir para o encontro com uma camisinha no bolso. Era uma coisa que não se falava muito na época. E tinha até, inclusive, relacionamento entre casais com diferença de idade, né? O próprio Cláudio com a Lucinha Lins. Como era a responsabilidade de falar isso para uma galera tão nova, né? Lembrando aí que a gente falou no começo que eu tinha 10 anos quando eu comecei a assistir. Uma Malhação entrou no ar e eu era meio que o público-alvo já. É uma responsabilidade muito grande porque você anda entre dois precipícios, né? De um lado tem a caretice, de outro lado tem a irresponsabilidade. E você tem que caminhar, e esses dois precipícios geram um caminho muito estreito. É como se você estivesse andando sob uma corda bamba. Porque existem valores
da sociedade brasileira, quando você está falando para mais de 20 milhões de pessoas por dia, todo dia, que ela exige que você respeite, ela, a sociedade, exige que você respeite. E, por outro lado, você está comprometido com a ideia de que alguns desses valores, pelo menos alguns desses valores, precisam ser discutidos, que talvez tenha chegado a hora de alguns desses valores serem modificados, eles já estejam desatualizados, já não façam parte mais do tempo que nós vivemos. Esse sempre foi um grande dilema em Malhação, né? Parte do sucesso e da razão pela qual essa novela está no ar há 25 anos é que os autores todos que passaram por ali conseguiram ser relativamente bem-sucedidos na forma de tratar as questões que foram aparecendo. Ainda é um veículo de comunicação enorme, com alcance enorme, mas na época era o veículo de comunicação com alcance enorme que a gente tinha, né? Então você poder discutir assuntos que às vezes dentro de casa não são discutidos, ou tem muito preconceito em cima, ou às vezes, enfim, em certas estruturas familiares não tem espaço para se discutir, é uma função muito louvável, né? Você trazer esses assuntos para um público que está formando sua personalidade e que às vezes tem um problema e não tem com quem falar. Hoje em dia parece meio óbvio que a pessoa vai na internet, vai descobrir alguém e vai se conectar e tal, mas na época não tinha isso. Não tinha. Então, você ter essa janela e você usar essa janela para tratar de assuntos importantes e poder ajudar uma pessoa que está lá, sei lá, no Acre ou no Rio de Janeiro, mas enfim, com esse alcance que a TV tinha basicamente um monopólio naquele momento, era incrível. Eu acho que foi em 97, né? E a temporada começava com a Daniela grávida, se recusando a dizer quem era o pai da criança. É verdade. E ela dizia assim, não, ele é filho de um ET. Aquilo era de uma ousadia para a época, assim, a proposição era de uma ousadia absurda para a época, né? Eu lembro porque assim, você estava dizendo assim, a mulher tem o direito de ficar grávida e não precisa dar conta de quem é o pai da criança. Hoje pode parecer relativamente usual isso, mas em 1996 ou 1997, isso era uma porrada, né? Que a gente mudou muito, obviamente, e para melhor, né, em algumas coisas. Eu estava vendo uma cena de Romão e Bela, que alguém postou. O Romão, Emanuel, ele era completamente machista. Nossa. Ainda bem que a Bela não ficou com ele. Ainda bem que a Bela não ficou com ele. Mas ainda existem homens assim. Não, ainda existe, sim. Mas o Romão era assim e ele não era um personagem que criticava isso, né? Ele era assim, era normal ser assim. Não tinha essa crítica em cima do personagem. E vamos falar assim, também dos bastidores, né? Era uma galera muito nova, num projeto inovador. Como é que era o clima dos bastidores? Como é que era o relacionamento entre vocês com o resto do elenco? Enfim, contem histórias. A gente virou amigo, né? Todo dia, o tempo todo, vários jovens, né? A gente virou amigo. A gente se via realmente todos os dias, né? E eu morava longe, da Ilha do Governador para a Cinédia, para voltar para casa geralmente de madrugada, para ir para a escola e voltar para lá. Então, assim, virou amigo, virou família, sabendo de toda a nossa vida, problemas, chegava chorando, quando tinha que chorar, né? Rindo, contava tudo, não tinha, a gente convivia só com a gente. Eu não tinha mais convivência com nenhuma outra pessoa. E uma coisa que a Ju estava falando no início, né? Era um elenco pequeno, relativamente pequeno, e como era uma academia, todo mundo estava em todos os cenários. Então, não é normalmente você tem núcleos, né? E aí grava mais o dia tal, aí às vezes você está no mesmo projeto que outra pessoa e você não encontra a pessoa porque são em núcleos diferentes. Na nossa época, principalmente, eu acho, tinha isso. A gente gravava literalmente todos os dias, todos juntos. Eu acho que talvez a Dani menos, porque ela tinha locadora. Eu lembro que o Pablo você ficava para mim, eu quero ter um quiosque aqui de suco, porque você veio um dia, mata todas as suas cenas e vai embora e a gente não te vê nada. Olha como é que foi o trauma, que eu lembro do dia. A Dani gravava às quartas. Toda quarta-feira. Nossa senhora! A Dani chegava na quarta-feira, gravava o dia inteiro e fazia tchau! E a gente ficava no sábado. E o salário era igual, tá, gente? O salário era igual. Não, mas olha, gente, eu também ficava traumatizada, porque também não pense que era fácil, porque eu ficava nos outros dias da semana pensando, gente,
se falhar, porque assim, a equipe técnica toda depende né, eu tenho que estar com o texto em cima. Então eu também, de certa forma, era uma demanda muito grande para um dia só, concentrava. Quartas intensas. Quartas, né? Chocada que você sabe o dia que ela gravava. Nossa, trauma total. Eu tenho imagem que Malhação foi um trabalho, já fizemos diversos trabalhos e tal, mas que Malhação, de alguma maneira, tocou o coração de todos nós que participamos desse primeiro. Não sei se porque a gente era tão jovem, embora eu já tivesse trabalhado antes de Malhação, se tratasse temas próximos da gente, mas eu acho que tocou de uma maneira especial dentre todos os trabalhos que a gente fez. Eu me lembro que quando eu saí, por exemplo, quando acabou o primeiro ano, eu chorava, mas eu chorava. A gente não chora, assim, quando acaba um personagem, né? Não, a gente fica triste e tal. Deus. E eu ganhei da Sônia Soares, a figurinista, 2 sacolas de roupa da Bela. Muita coisa. Tudo que eu pedi, ela me deu. Eu nunca consegui usar nada. Depois eu doei. Roupas que eu gostava, que eu escolhi, eu não consegui usar. Eu tive uma separação sofrida da Bela. Como que era a relação de vocês com esse elenco mais experiente, que estava vindo de novela também, tal, que já estava num ritmo diferente dentro da Globo? Como é que era eles trabalhar com vocês, com esse núcleo mais jovem? Cara, eles foram muito generosos, assim, tanto a Silvia, o Mário, mas também a Nair Belo e o John Herbert. John Herbert, gente. John Herbert, isso. Que pessoas incríveis, assim, realmente, eu lembro de papos com a dona Nair, cara, incríveis, o John também contando das histórias dele, da juventude e tal, e a Silvia virou assim, o Mário, meio que, eu convivi com ele ali, foi ótimo, mas com a Silvia eu acabei ficando amigo dela. A gente teve esse projeto que a gente fez juntos e a gente mantém contato até hoje, e já participou de programas que eu dirigi também, então, assim, foi muito, muito legal. Eu lembro da Nair, antes de existir celular, e muito menos celular com joguinho, Nair já tinha um joguinho eletrônico de pôquer. Ela ficava viciada em jogo. Dela, assim, maravilhosa. Ela amava jogar, ia para Las Vegas uma vez por ano jogar com a Hebe. Como é que vocês se sentem, assim, fazendo parte do legado dessa história aí que já dura 25 anos e que não dá sinais de acabar tão cedo? Eu, na verdade, depois da Malhação, eu trabalhei algumas vezes como ator ainda, de vez em quando eu faço alguma coisa que eu acho importante sempre lembrar como é estar na frente da câmera. Isso me faz bem. Mas, assim, as pessoas que até eu deixar a barba me encontravam na rua e me reconheciam eram por causa da Malhação. E isso realmente durou até 4 anos atrás, 5 anos atrás, quando eu comecei a deixar a barba. Porque mesmo sem cabelo, as pessoas me encontravam, sei lá, no caixa de supermercado, em qualquer lugar. Assim, cara, você fazia Malhação, né? Eu falei, gente, não é possível. Tipo, 20 anos depois, assim. Então, assim, acho muito fofo, acho muito legal, né? E realmente, como era uma idade que a gente acha que já sabe alguma coisa, na verdade não sabe nada. E então, eu estava também tentando encontrar o meu caminho ali e, obviamente, uma contribuição muito grande, assim, para ver para onde que eu ia a partir dali. Então, acho que eu tenho muito carinho, eu lembro com muito carinho e tenho orgulho. Eu, por ser meu primeiro trabalho e também sem saber se era isso que eu queria, eu tenho certeza que eu ganhei muito mais do que eu dei. Se eu pudesse voltar, eu acho que hoje eu conseguiria, sempre que a gente quer voltar com mais experiência, fazer diferente. Mas, assim, tenho muito carinho por esse trabalho e sou reconhecida até hoje pela Tainá. Eu posso estar no ar em outra novela, as pessoas falam, você não é a Tainá? Eu falo, gente, mas eu estou no ar em outra novela, ninguém vê. O negócio é a Tainá da Malhação. E quantas Tainás nasceram depois disso? Pessoas me mandando mensagem agora, falando, minha filha vai ver pela primeira vez de onde veio o nome dela. Muito legal, um carinho muito grande mesmo. E reconhece por causa da voz, tá? Fala, foi a voz que eu reconheci. Bom, você perguntou como a gente se sente tendo feito parte da Malhação que começou há 25 anos. Eu me sinto velha. Né? De cara, me sinto velha. Embora eu permaneça com 28 anos, tá? Vamos combinar assim. A cara continua a mesma, não mudou nada. Tá bom, verdade. Tá bom. Assim, eu sinto muita gratidão e um pouquinho de arrependimento de não ter insistido mais em dar uma continuidade efetiva à carreira de atriz na época. Mesmo com filho e tudo, eu acho que o meu lado canceriano, ele me chamou muito para perto do Lucas, enquanto realmente eu acho que eu fui um talento realmente um pouco desperdiçado. Sessão de terapia. Como que foi a carreira de vocês desde essa época que eu era muito jovem
até hoje? O que vocês fizeram nesses 25 anos? Bom, eu continuei na vida de atriz, assim, fiz novela, fiz teatro, tenho uma produtora de teatro, continuo tudo igual. Quer dizer, tive filho, né? Enfim, mas continuo atriz. Eu fiz muitos filhos no meio do caminho e continuei trabalhando sempre. Estamos aí trabalhando, criando a galera. Então, eu fiz muita coisa, gente. Bom, eu fiquei durante muito tempo criando o Lucas, porque, assim, eu fiquei casada com o Pedro 8 anos e eu optei em ficar cuidando do Lucas, mas, assim, paralelamente a isso, eu fiz Globo Ciência, era uma produtora independente que vendia para Globo News, para outros lugares. Aí depois eu não conseguia me sustentar como atriz, aí eu trabalhei numa joalheria, eu fiz uma exposição, eu pinto até hoje, é um hobby. Assim... Quadros lindos, aliás. Sim, obrigada, Ju. Adoro, lindos. Aliás, vamos parar com essa história de hobby, porque você já pintava antes da Pra Malhação. caramba! Eu não tenho dinheiro pra pagar, Dani, mas eu quero comprar um quadro pra colocar na minha casa. Gente, olha só, eu não sou assim, não. Então, vamos ver um quadro pra tua casa, porque eu tenho 3 pessoas que falaram isso, eu falei, toma, quadro. Então, assim, eu pinto, agora hoje em dia, às vezes... Poxa, eu não tenho dinheiro, Dani. Não. Agora que eu tô me tocando, que eu tô falando para não sei quantas mil pessoas, não posso me encrencar. Mas aí depois enfim, trabalhar e ficar meio instável, eu falei, não, eu vou voltar para o direito, que eu já tinha trancado a faculdade de direito, e aí eu terminei e, assim, estou advogando. É isso aí. Eu acabei também, como eu falei, era um momento ainda meio de definição para onde eu ia. Eu já tinha esse histórico na minha família de produtor e tal. Eventualmente, eu acabei realmente indo para o outro lado das câmeras e comecei dirigindo primeiro coisas musicais, clipes, coisas desse tipo. E, eventualmente, acabei pegando um nicho de programas de entretenimento para canais a cabo, assim. Eu comecei aí, engrenei e não parei mais, assim. E daí foram desde programas de culinária, programas de beleza, a DVDs musicais, de tudo um pouco. E aí passei por todos esses canais e, eventualmente, senti saudade de fazer ficção. Já tinha feito longa, tinha feito uns curtas e tal. Então, aos pouquinhos, eu comecei a voltar para a dramaturgia, para a ficção, e nos últimos, 6, 7 anos, eu tenho meio que revezado. Eu faço uma série, faço um programa, faço uma outra série, faço um programa, e sempre tem aqueles projetos de longa-metragem, que parece que são longos, também nunca acontecem, ficam anos rolando. Então, tem uns 2 ou 3 desses por aí também. E, mais uma vez, acho que a sementinha da Malhação, cara, foi muito, muito importante naquele momento para me dirigir para esse caminho, né? Então, muito feliz de fazer parte disso tudo. Vem cá, Malhação é o programa que ficou mais tempo, que está mais tempo em cartaz? Mais tempo do que o Sítio, Sim. Vila Sésamo? O programa é a longevidade da história da TV brasileira. Da TV brasileira? Eu estava falando só da Globo. Sim. É mesmo? É. A Praça é Nossa, não? Não, porque ela foi intermitente. Pessoal, eu queria demais agradecer a vocês por participar do Oi Sumido, esse projetinho nosso aqui no UOL. Obrigada, gente. Obrigada, Roberto. Obrigada. Foi ótimo. Foi muito legal mesmo. Obrigada. Adorei. Adorei ver o Emanuel Jacobina. Eu só o nome Emanuel Jacobina em todos os textos. Adorei ver. Agora eu posso cumprimentar na rua. Pois é. Quando isso tudo terminar, a gente se encontrar na rua, já pode cumprimentar. Já posso cumprimentar o Emanuel. Sim, vai ser um prazer, hein? Vovô amadão. Não, foi uma delícia, gente. São pessoas que fazem parte de um momento, né, importante da vida de todo mundo que está aqui. Foi muito legal. Também. Eu amo a Ju, amo a Ana, amo o Pablo, amo todos vocês. Na verdade, o elenco, eu sempre gostei de todo mundo, a gente tem carinho por todo mundo, mas esses 3 que vocês escolheram moram no meu coração e a gente realmente... Não é Ana, formou total. Formou, exatamente. A recíproca é totalmente verdadeira e você sabe disso. Uau!